estão? Tudo ótimo. Então vamos lá, já está ao vivo, já podemos? Todo mundo me ouvindo? Tô. Pessoal, só. Ok, espero que todos estejam bem. Tenham uma ótima tarde. Estou muito feliz de estar aqui na segunda parte da primeira edição do nosso projeto Mostra Audiovisual de Folclore Brasileiro, né? Um projeto que busca contemplar as nossas lendas e mitos folclóricos a partir do olhar de diferentes produções audiovisuais, né? Um evento online gratuito que também contou com uma live sobre o folclore brasileiro no audiovisual com o pesquisador Andrioli Costa. Foi maravilhosa a conversa. Aqueles que não conseguiram assistir, acredito que a partir de semana que vem vai estar, né, a live legendada. E também gostaria de agradecer, né, o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Inclusiva, que está nos ajudando nesse projeto tão maravilhoso. E com isso, de cultura inclusiva, não posso deixar de agradecer a Paola e o Pablo, que vão estar aqui, né, nesse Cine Debate, como nossos intérpretes, ok? E os filmes que foram exibidos, eles foram legendados, garantindo assim uma possibilidade de mais público, né, para poder assistir. Então, com isso, primeiramente, gostaria de agradecer a todos que foram selecionados, né, que foi o Tiago Moraes, de Beto, Gustavo Conte, de Labaredas Sem Rédeas, mas aqui quem está com a gente é o ator, né, Gustavo Aguiar. Salve, salve, Gustavo, tudo bem? Isso, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá. Elisângela da Silva, de Assombra Mitos, Patrícia de Aquino, de Rasga Mortalha, Tairo Meneghetti e Wanderson Lana, de Como Levar Meu Avô para o Céu. Também não posso deixar de agradecer ao diretor Felipe Baldarena Ribeiro, do Curta Nossa Terra, que infelizmente não pôde comparecer. E também para aqueles que não foram selecionados, gostaria de agradecê-los e dizer que nós, né, que fizemos a curadoria, né, dos filmes, foi muito prazeroso para a gente assistir todos os filmes e eu desejo muito sucesso no trajeto de vocês, beleza? E também não posso deixar de esquecer, né? Tenho que lembrar que os filmes vão estar no canal, né? Até o dia 22, que é o dia do folclore, às 11h59. Espero que todos vocês assistam. Tá maravilhoso, está de verdade. E é isso. Vamos lá? Nessa primeira parte, eu gostaria de conversar com os realizadores dos 3 primeiros curtas. No caso de 2, que no Labareda Sem Rédea, quem está aqui é o ator, né? Eu produzi também, eu editei, foi uma... Produzi, então assim, foi uma realização bem conjunta, então o que precisar falar aí sobre a realização, tá tudo certo. Show de bola então. Então vamos que vamos. Para todos vocês, gostaria de primeiramente fazer uma pergunta geral, né? Como foi o processo de realização do curta, desde a ideia inicial e o desenvolvimento do roteiro até o término da produção? Primeiro, né, gostaria de chamar para responder o Tiago Moraes, de Boto, quer dizer, Beto. Para aqueles que também não assistiram, vou dar uma leve sinopse aqui.
né, do filme Beto. Uma família que vive em uma comunidade amazônica, tem sua rotina mudada com a chegada da pandemia. E a palavra é contigo, meu mano Beto. Meu mano Tiago Moraes, quer dizer. Opa, ele não se encontra, então vamos passar a bola para o nosso querido Gustavo Conte, de Labaredas Sem Rédea, que é sinopse no. Não, Gustavo Aguiar, que produziu, esteve na produção e esteve atuando também no filme. Né? A sinopse, aqui, para aqueles que não puderam assistir, no interior de Minas Gerais, Chico e Nando buscam resposta para o desaparecimento de Maria, sua irmã caçula. Paralelamente, estranhas invasões ocorrem na vizinhança. O que os irmãos não imaginam é que ambos eventos podem ter profunda conexão. É contigo, Gustavo. Beleza. Tá me ouvindo direitinho? Sim. Então tá ótimo. Boa tarde, gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela seleção. Parabéns também à galera aí pelos filmes. Os filmes foram muito legais. Eu assisti a live lá, muito filme legal. E, enfim, o Labareda foi uma ideia que partiu do Gustavo, né? No caso, o Gustavo Conte. É normal essa confusão, porque a gente sempre trabalha junto, então, assim, na faculdade eles conhecem a gente como os Gustavos, assim, então a galera confunde mesmo. É normal. Mas foi uma ideia que partiu dele. A gente gostou muito de trabalhar, enfim, com cinema fantástico, com gênero de fantasia e tal. E o Gustavo teve essa ideia de trabalhar um pouco com folclore brasileiro, porque a gente sentia falta de ver mais filmes, assim, que tratavam disso. Então, foi uma ideia que ele teve e foi uma produção que foi feita, assim, bem no início da pandemia, né? Então, foi com uma equipe muito reduzida, como eu falei anteriormente, assim. Foi um trabalho muito conjunto, né? Então, eu produzi, eu editei, eu fiz a direção de som, eu atuei, o Gustavo escreveu e dirigiu, aí a Marina atuou, fez a direção de arte. Então, foram basicamente 4 ou 5 pessoas ali fazendo várias funções, fazendo um pouquinho vestido ali para poder colocar esse projeto para frente. E ele começou inicialmente como um trabalho do final do semestre da faculdade, né? A gente estuda cinema e audiovisual na PUC Minas. A gente apresentou esse trabalho como interdisciplinar, mas foi um filme que ele foi crescendo aos poucos, né? Então, a gente teve um feedback muito legal dele. A gente começou a mandar para alguns festivais, ele rodou um pouquinho aí e tal. Mas, enfim, foi muito legal a produção, porque apesar de ser uma equipe muito pequena, eu acho que todo mundo se dedicou bastante ali para que o projeto rolasse. E foi todo mundo, assim, o pessoal que trabalha, todo mundo tá muito acostumado a trabalhar já um com o outro, assim, sabe? Então a dinâmica foi bem tranquila. E foi muito massa, porque foi o primeiro filme que a gente fez que tinha como temática o folclore brasileiro, que é muito rico, né? E como eu falei anteriormente, a gente achava que era muito pouco explorado ainda. Aliás, uma coisa que me chamou muito a atenção na Mostra foi exatamente isso, porque eram todos filmes que tinham como tema o folclore brasileiro, que é tão rico e dá para fazer, assim, tanta história legal que, enfim, motivou muita gente a poder fazer. Mas basicamente, a gente gravou esse curto, inclusive, em uma diária, sabe? A gente conseguiu gravar muito, muito rápido. O Gustavo, ele Em tem, uma assim, diária, em uma diária, cara. O Gustavo, ele tem uma dinâmica de meus trabalho maluca, assim. amigos, meus Pois é. parabéns. Muito obrigado. A gente teve uma refilmagem de cena depois, então eu diria que foi uma diária e meia, assim, sabe? Pra não falar que foi só uma. Mas a gente Não, conseguiu mas fechar mesmo no assim tempo. é muita desenvoltura. Eu, né, Pois é. eu fui estudante do Cinema Leva Eu, né, que vi lá em Xerém, e também realizamos um filme e deu para entender como é complexo, né, a Sim. produção, tudo, né, relacionado ao cinema. E vendo você falando que foi, né, uma diária e meia, meus parabéns. Eu não estou usando o chapéu agora, mas eu tiro o chapéu futuro que eu vou usar, entendeu? Agradeço, Meus agradeço. parabéns. E isso é um mérito muito do Gustavo também. Ele não pôde participar hoje, né? Então eu tô aqui representando tanto ele quanto o resto do pessoal da nossa equipe, assim. Mas ele tem essa dinâmica muito louca, assim, na hora de gravar, né? Ele consegue filmar bastante coisa muito rápido. E como foi um projeto muito conjunto, todo mundo, assim, tava muito alinhado quando a gente foi filmar. Todo mundo sabia muito o que tinha que fazer, as ideias bateram muito. Não foi um processo cansativo de nenhuma forma. A gente conseguiu filmar, foram poucos takes, porque a gente já estava acostumado com o roteiro, estava acostumado com a história. E, enfim, foi bem legal. A parte mais trabalhosa, com certeza, foi a pós-produção, né, que eu também fiquei responsável, principalmente porque, assim, a ideia inicial era o filme ele se passa no interior de Minas, né?
Então, a ideia inicial era a gente realmente ir para uma fazenda já conhecida do Gustavo para poder gravar no interior. Só que, por motivos de pandemia, né, das restrições que a gente tinha com tudo que estava acontecendo, não foi possível. Então, a gente tinha uma em Contagem. E aí, o que a gente fez para poder, né, suprir essa falta que a gente teve de locação foi tentar construir toda uma locação ali de interior e tal com a parte da ambientação sonora. Então, após, eu acho que foi a parte que demorou um pouquinho mais, que foi a parte mais trabalhosa, mas a gente ficou muito satisfeito com o resultado, ficou muito feliz com o filme, assim. E foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros filmes que eu fiz, assim, com o Gustavo. E, assim, hoje em dia a gente trabalha muito, muito junto, então, assim, foi uma experiência muito legal. Show de bola. Agora queria passar a bola para Elisângela da Silva, de Assombra Mitos. A sinopse aqui rapidinho. Luísa acha uma ótima ideia incluir sua irmãzinha na estreia de seu canal de vídeos, mesmo que seja para fazer ela de isca. Agora é contigo, Elisângela. Seja bem-vinda. Obrigada. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Sim. Oi. Tá ouvindo? Agora melhorou. Ah, sim. Primeiro eu queria agradecer pela seleção, dar parabéns pela iniciativa. Realmente eu fico maravilhada em estar participando de um festival de gênero e de gênero de folclore brasileiro, que é um meio que eu já pesquiso há um tempo, já tinha interesse há um tempo. Então eu queria agradecer a vocês e parabenizar ao mesmo tempo. Sobre o processo de produção, ele começa na 2018, se eu não me engano, na disciplina de roteiro, né? O roteiro é de Bárbara do Carmo, que ela é da minha turma ela era da minha turma de cinema. A gente se formou em cinema pela UFRB, o Recôncavo da Bahia, a Federal do Recôncavo da Bahia. E aí quando ela fez esse roteiro, que cada um tinha o exercício de fazer o seu roteiro e apresentar. Quando ela apresentou o roteiro na sala de aula, que eu assisti ela apresentando, eu falei, Bárbara, a gente precisa realizar esse filme. E aí eu coloquei como meta de que a gente ia realizar esse filme. Então a gente ficou, né, nessa de que a gente vai fazer, a gente vai fazer. Eu estudei no Recôncavo, só que eu moro no interior. Recôncavo também é interior, só que é um pouco distante. Então a gente trouxe o filme para cá, pela produtora, a gente tem uma produtora independente aqui, trouxemos um roteiro para realizar aqui. A gente mobilizou uma equipe de mais ou menos 30 pessoas, dentre artistas locais da cidade e colegas da faculdade. Juntamos essa galera e falou, vamos fazer o filme na garra, assim. Foi começo de 2019, janeiro de 2019, a galera emendou, saiu da festa de virada do ano, colamos todo mundo para cá, ficamos 10 dias aqui gravando, entre preparação de locação, de viagem, de um processo bem, bem grande, digamos assim, comparando com o que normalmente é um exercício que a gente faz na faculdade. A gente fez e tudo voluntário, mais de 30 pessoas. Em 10 dias. Foram 10 dias de gravação. A gente fez o pré, né, com o apoio do comércio local, então a gente conseguiu de figurino, de hospedagem para essa galera que vem de fora, de alimentação e tal. Esse pré teve um período anterior com o Aragonês, que é nosso produtor executivo. E depois os 10 dias foram de gravação, assim, tinha horários, né, para seguir, porque uma das casas, por exemplo, a casa do Papa Figo, é uma casa, é residência, todos os lugares eram residências, então o pessoal disse assim, eu trabalho o dia todo, mas de noite eu quero minha casa, para poder ficar de boa. Eu falei, não, tá bom, então a gente tinha esse desafio de fazer entre o horário que o pessoal saía para trabalhar até o horário que eles voltavam, que era 6 horas da tarde, então a gente tinha que arrumar tudo, montar tudo, desmontar tudo, para no final do dia estar a casa da pessoa do jeito que ele entregou pra gente, entendeu? E aí, tipo, fizemos todo esse processo em 10 dias, com um elenco daqui, elenco local. Algumas pessoas não são atores, fizeram a primeira atuação, como o Papa Figo, né? Ele não é ator, ele é artista, cantor e compositor, mas ele fez a primeira atuação. Mas deu o nome, hein? Com certeza. Deu o nome. Com certeza. E aí tem outras pessoas, a maioria deles já são elenco, né? As meninas, a Mindinha e a Luísa, já são. A Mindinha não era atriz também, a pequenininha, ela foi uma revelação grande, inclusive ela foi indicada como atriz revelação no festival. E já a Luísa, a mais velha, ela já era atriz de teatro e foi a primeira experiência dela em cinema. Então foi mais ou menos isso aí, nosso processo.
eu me amarrei no filme, né, do Assombramitos. Só que, tipo assim, eu fiquei um papo de 2 semanas sem comer fígado, meu irmão. Porque depois que eu vi o filme, eu falei, o quê? Vou pegar leve. Acontece, acontece. A galera Acontece. fica meio chateada mesmo. Não, que nada, que nada. Brincadeiras à parte. Não, É, mas aí, o sentimento é pra ser esse mesmo, a gente alcançou o objetivo. gente, não tô dizendo que eu sou um papa-figo, entendeu? É fígado de boi, tá, gente? Mas vamos lá. Elisângela, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que foi isso mesmo. O processo de produção no geral foi esse mesmo. Ah, show de bola. Agora, o nosso amigo Tiago Moraes. Tá me ouvindo, meu amigo? Show de bola, tá me ouvindo? Opa! Isso daí é coisa de filme, ao vivo. Crianças, não façam isso em casa. Tá me ouvindo? Tá podendo bater um papo com a gente? Alô? Então, enquanto o nosso amigo Tiago vai, né, se conectando com a gente, vou fazer uma pergunta mais direta, né? Gostaria de perguntar para o nosso amigo Gustavo Aguiar. Tá me ouvindo, meu amigo? Então, assim, Show de bola? Então vamos lá. Nosso Gustavo Aguiar, que produziu e atuou no Labaredas Sem Rédeas, né? A Mula Sem Cabeça é uma história folclórica bem difícil de adaptar, seja pelas complexidades do monstro ou pelo teor narrativo. Né? O mito é frequentemente utilizado como forma de condenação das mulheres. uhum. Inclusive, foi uma das pautas que o Andrioli, né, que conversou com a gente na quarta-feira, ele estuda no seu artigo. Como você encarou esse desafio nos momentos de realizar ou participar e produzir o filme? Né? Você que teve uma conversa direta com o diretor, como é que foi isso? Isso foi um ponto que a gente pensou bastante na hora de realizar. É, todo mundo, sim. Aliás, no final do filme, né, a gente tem até os depoimentos que a gente recolheu sobre a lenda da Mula Sem Cabeça e tal. Mas essa questão por trás da lenda, assim, o subtexto que ela traz também, e inclusive essa questão do machismo, foi uma coisa que a gente quis trabalhar dentro da narrativa do filme. Então, o filme ele se passa no interior de Minas Gerais, ele se passa na casa de dois irmãos, e a gente queria mostrar o quanto que dentro daquele ambiente ali é, é um subtexto que está presente ali, né, que reina um conservadorismo que meio que prende esses irmãos ali. O irmão que eu interpreto, né, no caso é o Nando, ele tem um caso com um homem casado e ele mantém isso em segredo porque o irmão dele é muito superprotetor. Ele era superprotetor com a menina que foi interpretada pela Marina, né, que é a nossa irmã, que de fato vira mula sem cabeça. Então toda essa questão do machismo por trás da lenda, por trás do mito e tal, é uma coisa que a gente queria deixar muito presente nessa história e contando a história da Mula Sem Cabeça de uma forma diferente, né? A gente não acompanha, a gente não vê a Mula Sem Cabeça sendo a vilã do filme. A gente não vilaniza ela ali, a gente não acompanha a história, por exemplo, da personagem da Marina, né? Ela é sempre envolta em mistério ali. A gente acompanha como que isso afetou esses dois irmãos. E além de acompanhar como que a história da Marina, né, afeta os dois irmãos, a gente acompanha como que esse ambiente meio, sabe, meio opressor ali, como que isso afeta eles. Então, na hora de interpretar também, né, agora falando um pouquinho como ator, e falando um pouquinho da direção do Gustavo, né, a gente queria passar um pouco essa relação um pouco distante ali dos irmãos, sabe? Eles têm uma dificuldade ali em demonstrar afeto, é uma coisa um pouco mais fria ali entre eles, tal. Inclusive é isso que motiva a personagem da irmã, né, a fugir do filme e tal. Então, enfim, foi um trabalho de passar isso, mas de uma forma que não parecesse, que a gente não jogasse na cara do espectador o que a gente estava fazendo com aquilo, sabe? Então, muito dessa parte do ultraconservadorismo fica ali de subtexto, a relação deles é um subtexto também. E a ideia foi usar um filme de gênero, né, um filme de mistério, um filme de fantasia, para poder tocar um pouquinho nesses temas que são tão importantes, né? E que estão presentes também no nosso folclore e nessa lenda em específico. E foi interessante porque quando a gente foi começar a coletar, né, os depoimentos no final para colocar nos créditos, né, que a gente queria muito que as pessoas falassem um pouquinho sobre a lenda da Mula Sem Cabeça, queria passar um pouco daquela ideia de caos ali, sabe? Tipo, a gente vai ali no interior, vai escutar uns causos ali dos pessoais que
que já escutaram sobre a mula e tal. A gente queria colocar isso no filme de alguma forma. E a gente tem, inclusive, alguns comentários de algumas meninas que a gente entrevistou que falam sobre essa questão do machismo na lenda. Então, nos créditos eu acho que isso aparece de forma mais direta. Mas com certeza foi uma coisa que a gente quis tocar ali por forma de subtexto na narrativa, usando a fantasia ali, né, para poder fazer esse comentário ali sobre os temas. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Estão me vendo também? Cara, pra mim tá travado aqui pra você, não sei se é só pra mim. E aqui deu uma. Tá, o Gabriel tá travado, assim. Tô voltando. Deixa eu ver aqui. Vamos Mas a gente lá. tá te ouvindo bem. Só que aqui ele não tá gravando. Show de bola. Tô tentando entrar aqui de volta. Mas enquanto isso, eu gostaria de ouvir o Tiago. Tiago, tá aí? Tiago? Provavelmente deve estar no mudo, Tiago. Mas enquanto isso, gostaria, né, de dar um salve para o Pablo, que está aí. Apareceu já como nosso intérprete. Então, quero passar essa bola para Elisângela da Silva de Assombra Mitos. Está me ouvindo, Elisângela? Tô ouvindo sim. Acho que o Thiago tá baixo o áudio dele. Eu consegui ouvir bem pouquinho. Dá pra ouvir, mas tá baixo. É porque eu não ouvi o áudio dele. Estou Tá tentando baixo. voltar. Ah, tá. Mas então, enquanto eu vou voltando aqui na imagem, o filme traz, né, uma visão bem satírica de influencers do sensacionalismo. Um certo humor sarcástico, como, curiosamente, ele é bem maleável quanto ao gênero. Ele se inicia como essa comédia leve e quando o Papa Figo vai sendo apresentado e as duas garotas entram em grupo, em perigo, se torna um legítimo filme de terror, para então voltar a ser uma comédia no final, subvertendo expectativas. Queria saber quais as principais influências para equilibrar esse estilo diferente aí. Essas referências desse permear entre o humor leve e o terror assim mais macabro, assim, foi 100% ideia da roteirista, que a gente eu fiz a direção, mas foi uma direção sempre a gente conversando, nós duas, né, eu e ela, pra gente saber até onde a gente poderia ir, onde a gente poderia maneirar. Inclusive tinha umas coisas que eram um pouco mais pesadas, eu como diretora dei uma maneirada. No final, o corpo, por exemplo, seria um corpo mesmo, então eu falei, não, vamos pegar mais leve que é para a criançada também assistir. Então essas referências, a gente não tem uma referência muito específica, assim, a gente pegou uma questão muito do, do absurdo desse mundo digital hoje, assim, sabe? Vamos fazer uma banheira de Nutella e ver o que acontece, sabe? O quão ridículo e bizarro isso é. E os limites de onde isso pode chegar. Não foi necessariamente uma referência fílmica, mas foi uma referência de, de ridículo, assim. Não é ridículo não é a palavra porque acaba ficando muito pesado, mas de Sim. absurdo. Os limites da internet. Até que ponto você vai chegar, até que ponto você quer ir para ganhar um like num vídeo que você vai fazer. Até que ponto você vai se colocar em risco ou colocar alguém em risco. O Jackass está aí para isso, né? Para ser Jackass absurdo que ele entra numa coisa engraçada, mas quando você começa a ver é muito pesado, é muito bizarro. Existiu o La Fênix também, que era a versão brasileira, né, do Jackass. Então é tudo muito, muito nessa questão de você perceber o cômico que chega a ser absurdo, né, nessa necessidade de aparecer na internet, sabe? o cômico e o trágico se misturando, né? Isso. É uma coisa muito real, é muito Black Mirror, quase. Sim. E sobre a questão do folclore, como começou a vida de vocês? Teve, tipo assim, início no colégio? Ou foi antes, com a história dos pais? Conta um pouquinho para mim, por gentileza.
Então, o folclore ele sempre esteve presente na minha vida desde sempre. A cidade onde eu moro, Morro do Chapéu, ela é muito rica em histórias. E são histórias que, modéstia à parte, não estão em outros lugares do Brasil, tipo o comum, digamos assim, que é o lobisomem e tal. Aqui tem também história do lobisomem, o rasga-mortalha, né, como foi falado aí e tal. Mas aqui tem, tipo, um beco que fecha meia-noite, uma sereia que vivia numa lagoa e levava crianças. Algumas coisas assim que... Então, isso a gente é tão vivo que a gente estuda. Eu estudava isso na escola, no ensino fundamental, sabe? As lendas locais e as lendas nacionais, e de Nordeste também. Quando a gente chegou na faculdade, o exercício de roteiro dessa disciplina era a gente adaptar um livro. Então, acabou que, coincidentemente, a turma era uma turma bem pequena, acho que eram umas 6 pessoas. A maioria deles decidiu adaptar lendas ou alguns contos assim meio mórbidos e macabros do Nordeste mesmo. Tem o roteiro que eu adaptei é o roteiro da sereia. No caso, Bárbara fez esse do Papafingo. Eu não me lembro, mas teve uma pessoa que fez uma outra lenda também. A ideia era adaptar, da disciplina era adaptar livros. E aí a gente meio que deu uma contornada no professor lá e adaptamos essas histórias. Que no caso, as que a gente fez não tinha necessariamente um livro específico, né? Por ser tratar de folclore. Porque aqui no Nordeste o folclore e as lendas elas são muito presentes. Eu acho que em todo lugar do interior, mais forte no interior, o folclore é presente. Então é uma coisa que permeia na nossa vida, assim. Nossos avós contam, eles tomam como verdade, nossos pais já ficam mais ou menos, mas também tomam como verdade. E a gente se afastou um pouco de acreditar, mas ainda tem aquele sentimento assim, de se fosse verdade, seria massa. Eu acho que também é isso que move a gente a fazer filme e transformar em verdade pra gente, sabe? Sim. É aquele lance, né? Não acredito, mas eu não vou Sim. arriscar. Não acredito, mas que eles existem, mas eu não acredito. Com certeza. Agora eu queria passar a bola para o nosso mano Gustavo. Então, Gustavo, essa pergunta é para você. Chama muita atenção no filme a forma como a construção de expectativa é trabalhada e levada quase ao limite. Ao mesmo tempo, a maneira como essa construção se dá é bem menos na montagem e mais em pequenos movimentos de planos mais longos, para um curta-metragem, né? Nós nos transformando em observadores da angústia do protagonista. Ficamos mais curiosos em saber quais são suas referências ou quais foram para transpor a narrativa da mula sem cabeça escolhendo esse método. Ok. Vou responder aqui, embora a direção seja do Gustavo, né? Uma característica muito forte na direção dele é essa opção por planos mais longos, por momentos mais reflexivos e tal. Então, isso foi muito presente nesse curto também. E, como eu falei na resposta anterior, né? A gente queria que toda essa questão da fantasia e da lenda da Mula Sem Cabeça fosse, na verdade, um subtexto, né? Ela tivesse como um pano de fundo ali, enquanto o foco, de fato, estaria nos personagens principais. No caso, naqueles irmãos. Então, a atmosfera que o Gustavo queria construir ali com essa direção, né, cenas um pouco mais lentas, todas trabalhadas principalmente no som, como eu disse, né, a gente tem poucos momentos de trilha ali, a gente tem 2 momentos de trilha, mas a maior parte do filme, a ambientação é construída pelo som e tal. É, de fato, causar um filme um pouco mais reflexivo, um filme que tem uma expressão em inglês para isso, né, que é o slow burn, né, ele vai se construindo ali lentamente até que a gente tem um ápice no final, mas ainda assim é uma coisa que a gente também, em conjunto, decide ver que a gente não queria deixar tudo muito mastigadinho para o espectador. Embora as pistas de tudo que acontece na nossa narrativa, elas estejam espalhadas ali nas cenas, né? Tanto em alguns elementos da direção de arte, né? A gente tem uns jornais, algumas fotografias e tal. A gente não queria que fosse um filme que jogasse na cara qual que é a nossa proposta, que jogasse na cara as respostas do mistério. A ideia era, de fato, você ir acompanhando, né, aos poucos aqueles personagens, sem muitos diálogos, para que você fosse captando as pistas ali e o próprio espectador conseguisse montando um pouquinho das peças ali daquele quebra-cabeça. Então, isso, como eu falei, né, é uma característica muito forte e específica da direção do Gustavo,
e que eu acho que é uma coisa que enriqueceu muito o filme, assim, porque a gente não optou por, enfim, encher de diálogos expositivos, por explicar muito as coisas. É realmente um filme um pouco mais lento, um pouco mais reflexivo, e tem que prestar atenção ali direitinho para pegar todos os detalhes ali, para construir, para pegar as pistas de fato do que está acontecendo naquele mistério ali e tal. Então, foi meio que essa pegada que a gente queria, né? Então, foi um pouco do que a gente pensou em fazer com o curta. Que bom, que bom. Maravilhoso. Ou quer dizer, maravilhosos. Agora Obrigado. para Elisângela. Show? Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Eu tô toda hora nessa de, e aí, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Porque aqui Tô é ouvindo. complicado. Ao vivo, vocês sabem como é, né? Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Como foi a experiência de trabalhar com maquiagem na elaboração do Papa Figo? Um dos elementos que mais chama a atenção no filme. Além disso, queria que você falasse mais de outros projetos e da experiência com produção junto ao Vila Aventura Filmes, que vai muito além do Assombra-Mitos. Sim. Então, a maquiagem do Papa Figo, ela foi um dos 2 maiores desafios desse filme. Ele tá pau a pau com dirigir criança, que para mim foi pesadíssimo. É minha primeira direção, né? Mas eu sempre meu foco de estudo é direção de arte, mas a maquiagem não é o meu foco de estudo, é mais cenografia e tudo mais. Então a gente ficou nesse desafio aí, porque primeiro a gente tinha que montar como iria ser o Papa Figo, né? Como pensamos. E como eu falei, eu pensei muito junto com Bárbara, que é a roteirista, que inicialmente ela iria dirigir, por algumas questões pessoais a gente mesclou para direção dividida, depois ela não pôde vir, então eu que dirigi sozinha. Então foi uma coisa que eu ia fazer direção de arte, produção, tive que fazer direção de arte, produção executiva e direção. No final eu consegui organizar tudo assim com o apoio de uma equipe maravilhosa. Mas a maquiagem a gente primeiro pensou em começando a estudar doenças mesmo, né? O Papa Figo ser um cara doente, a história dele, né? Como surge ele comer fígado, né, e tal. Então, um cara doente, então a gente pensou em, sei lá, anemia, não sei o quê. Qual seria a doença que seria mais funcionasse mais, porque não fica explícito nas lendas qual é a doença dele. Aí a gente começou a juntar com uma icterícia, com uma catapora, e aí começamos a misturar, assim. Então ele tem essa pele amarelada, foi feita por Carlane e Marvin Pereira, que é um produtor audiovisual do Recôncavo incrível. Ele sempre está em alguns trabalhos comigo. E Carlane, que é maquiadora. A primeira maquiagem artística que ela fez foi agora, foi no Assombra-Mitos, né? Ela faz maquiagem comum. E aí eu lancei esse desafio para ela falou, vamos, eu consigo. Não consegui, a gente tenta até conseguir. E aí então a gente pensa nessa pele amarelada, né, de falta de vitaminas e tal. E as feridas dele no rosto e tal, que eu queria que aparecessem mais, mas foi tudo feito de forma sutil, né? Tipo, foi um negócio muito artesanal, assim, foi muita experimentação, porque, assim, a gente veio conseguir fechar a equipe de maquiagem, acho que faltando 2 dias, 3 dias para a gente começar a gravar, porque a gente não estava conseguindo encontrar uma pessoa que aceitasse o desafio do jeito que a gente queria, e a galera que trabalha com maquiagem, que eu já conhecia com maquiagem artística, era uma galera da universidade, eu não consegui trazer eles. Inclusive a própria Bárbara do Carmo, que já fez outras maquiagens artísticas em outros projetos na faculdade, mas a gente não conseguiu trazer ela também. Então a Carlane topou e a gente começou a experimentar isso. Então ficou uma coisa muito artesanal, mas no final eu tenho muito orgulho e agradeço muito a ela, porque a gente conseguiu passar exatamente o que a gente precisava, assim, daquela ferida seca, aquela coisa assim, para não ficar um negócio muito macabro, mas também para não ficar só um velho, entendeu? E a outra pergunta foi sobre produções, né? Sim, desculpa. A Vila Aventura Filmes é uma produtora independente daqui do interior. A gente atua produzindo desde 2014. Começamos a produzir a
partir de uma oficina de cinema que a gente teve de 4 dias. Ele juntou eu e mais 2 amigos, Aragonês e Murilo, e a gente começou a fazer produções. A nossa primeira produção foi o Icó, a história de João Valente e Zé Baixinho, que é uma comédia bem, tipo, Alto da Compadecida, assim, e tal. Ele é curtinho, ele tá no YouTube, no canal da produtora. Qual o nome? Icó, a história de João Valente e Zé Baixinho. É um curta de 20 minutos e tal, mas ele é bem bacana de ser assistido, vale a pena. E O Assombramentos é o nosso segundo filme de ficção, que a gente permeia muito em documentário institucional e tal. E o nosso terceiro filme de ficção é o que a gente está no sonho para sair, que é o roteiro que eu fiz junto na mesma disciplina com Bárbara, só que ele é um pouco mais custoso de fazer, que é o filme da Sereia do Poçó, o Conto da Mata, que é de uma lenda local, mas que a gente está tentando abranger para mundo, assim, para Brasil e filmes, assim. Espero que na próxima mostra de folclore eu consiga estar com ele aí para a gente assistir. Mas a gente tem algumas produções no canal do YouTube, Vila Aventura Filmes, também tem o @Vila Aventura Filmes no Instagram, e lá a gente está sempre postando nossos produtos, videoclipe e tudo mais. Mas filmes de ficção, nós só temos esses 2, mas temos alguns documentários também. Que os anjos do Senhor digam amém, que na próxima edição você venha com certeza com mais um filme aí na bagagem. Valeu? Tomara. Gustavo Aguiar, Elisângela, foi um prazerzaço bater esse papo maravilhoso com vocês. Tamo juntão. Valeu? Prazer foi nosso. Antes de tudo, vocês querem mandar um abraço para alguém, um beijo, um cheiro? Fiquem à vontade. Eu queria agradecer a minha equipe do Assombramentos, que foi um pessoal maravilhoso, que eu acho que alguns deles estão assistindo, outros vão assistir depois, mas é uma galera incrível. Agradecer a eles, que hoje a gente já está todo mundo separado, faculdade, pandemia, afastou a gente fisicamente. Mas agradecer essa galera, agradecer novamente o festival pela oportunidade. E é isso, galera. Quem não assistiu os filmes, assistam, que tá maravilhoso. E parabenizar todos os filmes também, eu consegui assistir quase todos. Tão incríveis. Uma curadoria maravilhosa. Uau! Fala tu, Gustavo. Eu também queria aproveitar para parabenizar todos os realizadores de todos os filmes. Eu achei todos muito, muito legais. Parabenizar a curadoria também, né, e o coletivo, porque eu acho a proposta muito importante, né? Acho muito legal valorizar obras que tratam do nosso folclore, tratam da nossa cultura. Então, parabéns para vocês também. E também queria agradecer a equipe do nosso filme, né, da Lavareda Sem Rédeas. O Gustavo Conte, que dirigiu, a Marina, que atuou e fez a direção de arte. O nome dela artístico é Maria Flor de Maio. O Caio Scovino, que atuou comigo, né, que fez o meu irmão. Então, eu andou muito bem. E, enfim, a todo mundo que assistiu também, espero que vocês tenham gostado. E é isso, muito obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz com a seleção. Valeu, gente. Nós que agradecemos, tá? Tenham uma ótima tarde e continuem aqui com a gente, né? Que esse papo, com certeza, vai vir coisa boa aí nas próximas conversas. Assim como essa foi maravilhosa. Valeu? Um cheiro! Alô. E agora quero chamar... Valeu! E agora quero chamar aqui Patrícia de Aquino, de Rasga Mortalha, e Tairo Meneghetti e Wanderson Lana, de Como Levar Meu Avô para o Céu. Eita, povo lindo! Olá! Também gostaria, né, de chamar, né, aí, um minutinho. Tiago se encontra. Seria possível o Tiago entrar aqui com a gente? Deixa eu ver. Opa, agora sim! Caramba! Show de bola, show de bola. E aí, gente, como estamos? Boa tarde, primeiramente. Só gente linda aqui. Então, vamos lá. Gostaria de fazer uma pergunta geral, né? Para vocês três. E claro, começar, né, com o Tiago, que agora está aqui com a gente. Né? Como foi o processo de realização do curta, desde a ideia inicial e o desenvolvimento do roteiro até o término da produção? Então, me ouvem, né? Sim, o Tiago, que é do Tiago Moraes, do filme Beto. Isso, do Beto do Amazonas.
Uma família que vive em uma comunidade amazônica tem sua rotina mudada com a chegada da pandemia. Vai lá, Tiago, fica à vontade. O Beto é um projeto muito especial que a gente fez durante a pandemia e conta a lenda do Beto, né? Uma lenda amazônica que a gente ouve desde quando a gente nasce, né? Nossos avós contam, nossos pais contam, e a gente conta para os nossos sobrinhos, filhos, e vai passando, né? E com a pandemia, a gente teve esse insight de pensar. É uma lenda do Boto, e o Boto sempre está nas festas dos interiores. Só que com a pandemia cessaram as festas, né? E como é que o Boto vem visitar as comunidades sem festa? E aí tem todo esse desenrolar durante o filme, e foi muito especial, porque a gente estava vivendo a pandemia, e no Amazonas foi bem severo, né? A gente viveu uma fase bem severa da pandemia, assim, o Brasil inteiro acompanhou, e a gente levou a equipe com todos os protocolos para essa comunidade, que é numa comunidade ribeirinha, e a gente conseguiu fazer esse filme, assim, da forma como foi planejado. Então, foi um filme que do início ao fim deu tudo certo, né? Equipe maravilhosa, os atores, tudo que foi proposto para eles toparam de imediato. São atores maravilhosos, do circo, são palhaços, né? Malabares, e equipe técnica também, direção de arte tem Nonato Tavares, que também é um ator de teatro, que é de uma companhia tradicional do Amazonas, Companhia Vitória Régia, junto com o William Lima, que foram a direção de arte. E esse processo foi bem gostoso de fazer, porque a gente teve a equipe inteira desde o início do processo, né? Agora eu estou na casa de um amigo que estava desde o início do primeiro traço do roteiro, que é o Bruno Pereira. Eu estou na casa dele agora, que a gente estava numa produção, a gente estava filmando até ele, falei, vamos participar dessa mostra maravilhosa de folclore, né, que tem todas as nossas referências do Brasil, né, desde criança, com Monteiro Lobato e outros autores maravilhosos. E também estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com pessoas maravilhosas. Patrícia, a gente está sempre em várias mostras juntos, né, Patrícia? Então, é incrível essa iniciativa da mostra. Bom saber que está todo mundo familiarizado, né? Todo mundo já se conhece aqui. Então, com isso, né, dando esse gancho, quero passar a bola para Patrícia de Aquino, de Rasga Mortalha, né? Que foi um filme baseado na legenda de Rasga Mortalha. O filme conta a história de seu Arlindo, um senhor que vive no interior do Brasil e que passa a ouvir os rumores da vizinhança e os barulhos da coruja agourenta. Preocupado com a situação, o seu Arlindo passa a acreditar que a coruja está matando as pessoas da região. Sendo assim, ele planeja a captura da ave, a fim de acabar de uma vez por todas com a tristeza da população local. É contigo, Patrícia. Olá, pessoal, boa tarde, todo mundo me ouvindo? Tudo ótimo, estamos te ouvindo sim. Coisa boa. Então, o Rasga Mortalha foi o meu primeiro curta, né, o meu primeiro filme. O argumento dele, a ideia dele nasceu em 2013, mas ele só veio acontecer em 2017, porque foi pelo projeto Revelando os Brasis. E quando saiu o edital em 2013, eu fiz a inscrição, só que o resultado saiu só em agosto de 2017. Eu nem imaginava mais que fosse acontecer. E o projeto levou os selecionados, aliás, uma das selecionadas talvez seja amiga da Elisângela aí, né, a Geilane, ela estava comigo também, que ela é da Bahia. E a gente ficou 15 dias lá estudando cinema. A minha parte, assim, eu era muito do teatro, né? Eu dirigia, eu produzia, eu escrevia no teatro. No cinema, eu só atuava, sabe? Porque, assim, minha primeira formação é atriz.
E a gente ficou 15 dias lá, desenvolvendo o roteiro e outras funções, e quando terminou, eles falaram assim, o projeto, ele agora só cobre a questão da edição. Vocês têm que voltar para a cidade de vocês e gravar o filme, dar um jeito de gravar o filme. A minha cidade, minha gente, é uma cidade muito grande, ela deve ter cerca de 1.200 pessoas. Na época, tinha 900 casas, não tem pousada, não tem restaurante. E eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu cheguei na minha cidade, reuni a galera, assim, e falei, gente, eu preciso da ajuda de vocês para poder gravar o filme. Aí fui pedindo casa emprestada, fui pedindo os locais, assim, pedindo objetos na casa do povo, sabe, para montar os lugares para a equipe ir para lá. Gravamos em 5 dias, ficamos 5 dias lá. Aí eu comecei a pedir dinheiro também ao povo, porque eu não tinha dinheiro para comprar alimento, eu não tinha dinheiro para combustível, essas coisas. Aí eu tenho uma amiga que ela faz parte da igreja, sabe? Aí da igreja católica. Aí eu cheguei para ela, e assim, como ela é muito envolvida com a igreja, onde ela faz encontros, todo mundo vai. Eu cheguei para ela e disse, gente, eu disse, Margarida, me ajuda, faz reuniões aí, encontros, novenas, porque eu sei que a galera vai ir lá e eu vou pedir dinheiro ao povo. Aí ela disse, beleza. Ela disse, beleza. Aí ela fazia, na época eu estava morando em João Pessoa, e de João Pessoa para o interior, que é a minha cidade, são 4 horas de viagem. Então eu chegava lá na sexta-feira, à noite ou no sábado, ia para esses encontros para pedir dinheiro, para pedir casa emprestado, pedir lençol, travesseiro, ventilador. Aí fui ajudando o outro. Exato. Aí fui nas igrejas, aí tanto a igreja católica como a igreja evangélica, aí pedi espaço, pedi questão de bujão, de fogão, que era o fogão industrial das igrejas, as panelas, as coisas, para gravar, porque era tudo muito novo na cidade, ninguém nem imaginava. E foi assim que nasceu o Rasga Mortalha e está aí na luta. Sucesso! Agora com a gente, vou passar a bola para ele, Wanderson Lana, de Como Levar Meu Avô para o Céu. Né? Passar a sinopse aqui rapidona, para a galera que, caso a galera não teve tempo, né, de assistir e tal. A história de amor e amizade de um avô que decide preparar sua neta, Juliana, para sua própria morte do início da pandemia da Covid-19 em uma pequena cidade do interior de Mato Grosso, em que as informações demoram a chegar. Seu último pedido, que Juliana encontra um saci para pedir a ele que o avô se transforme em uma estrela ou passarinho. Uma viagem pela inocência, pela dor da perda e pelos caminhos tortuosos que a vida pode trazer na infância. Uau! Vai lá, meu amigo, é contigo. Olá, gente. Primeiro, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo movimento do festival. Sou de turma também, sou de grupo de teatro. Então, é um prazer estar participando do festival de um coletivo e com outros cineastas e com os trabalhos tão bonitos e tão relevantes. Então, Como Levar Meu Avô para o Céu, há muito tempo eu já escrevo para a infância e a minha infância foi um pouquinho tortuosa. Eu ficava tentando... só quando eu comecei a assistir coisas em que as infâncias não eram tão bonitas, tão faz de conta, tão maravilhosas, que eu comecei a pensar, olha, eu sou uma pessoa normal, assim, né? O mundo não me odeia. Então, quando eu comecei a escrever dramaturgia, primeiro para o teatro, e depois comecei a escrever os roteiros de cinema, eu sempre tomei cuidado para tratar a infância da maneira complexa como ela é. A gente perde nosso cachorro, a gente perde nosso melhor amigo, nosso avô falece, às vezes perdemos nossa mãe, os pais se divorciam. Então, eu me afastava um pouco do maniqueísmo, do felizes para sempre. Eu sempre fiquei no lugar do... as coisas são da melhor maneira que pode ser naquele momento. E quando veio a pandemia da Covid,
eu fiquei pensando nessas situações dos pequenos municípios que não tinham um filtro das informações que iam chegando, vinham fake news, informações verdadeiras, e eles ficavam em uma situação complexa, e aí surge essa história de amor do avô, que não entende o que ele tem, mas sabe que está morrendo, e que se utiliza do imaginário da comunidade através dessa lenda, do Saci, que é uma das que a gente mais ouvia aqui, para fazer esse pedido para que ele vire estrela no céu. E também trazer essa ideia da inocência da infância, né, diante de algo tão pesado, em conflito com o mundo adulto, e como as crianças, quando elas estão diante do luto, é importante elas participarem das ritualizações, né, da morte também, para se tornarem adultos mais preparados, mas como cada um pode ver isso de alguma forma. Então, aí surge o roteiro. Estava tendo a Lei Aldir Blanc, e eu sou gestor no meu município, então eu só posso participar quando tem no estado como artista, e aí fazendo as coisas, a lei, chegou o Tário e falou: ô Anderson, não tem um roteiro, eu quero escrever, eu quero dirigir. Eu falei: Tário, eu tô sem tempo, porque eu tenho que organizar as coisas aqui. Ele disse: não, me dá aí que eu escrevo. E aí ele escreveu, acabou sendo aprovado. Aí, como que a gente faz? Ele pôs para ser numa cidade vizinha, que é essa cidade, esse distrito de uma cidade, esse distrito chamado Alto Coité, de uma cidade chamada Pochorel, que é linda, porque assim, ela foi quase degradada pelo garimpo de diamantes, né? E depois, quando já exaurido os diamantes, né, pararam de mexer, e aí a natureza veio forte novamente. Então vocês vão ver que é um cenário muito bonito de cerrado, né? Desde um pé de tamarindo gigante, maravilhoso, aos pés de manga, uma floresta de pés de manga. Então a gente tenta fazer um caminho por toda essa beleza do cerrado, e que foi uma ideia do Tário, que a princípio eu fiquei meio assim, porque é o mesmo que a Patrícia disse, a gente vai para outra cidade. E aí, como que faz? Daí alugamos a casa, viramos amigos da comunidade, resolvemos pagar bastante a comunidade que ia fazer figuração, então eles nos ajudavam a pedir silêncio, a organizar o espaço, viraram grandes produtores de elenco, produtores de set, construíram o filme junto com a gente. Então ele parte disso. Particularmente, eu adoro dirigir criança. Eu escrevo para isso, né? Minha dissertação foi sobre interpretação para infância, tragédia para infância e juventude. Então foi um prazer. Eu estava num campo que eu gosto muito, que é trabalhar com a infância, com temas ligados à infância. E aí surge Como Levar Meu Avô para o Céu, que a gente tentou também uma direção que fosse singela, poética, delicada, que tudo que entrasse, desde a sonoplastia, a fotografia, as interpretações, colaborasse para a poesia que o filme tenta passar, para aquecer nosso coração também, assim, principalmente as pessoas que perderam entes queridos, amigos queridos, e é mais ou menos esse o Como Levar Meu Avô para o Céu. Que poesia, meu amigo, de verdade. Que poesia. Né, já que falou também sobre a questão do Covid, né? Tem um curta aqui que também retrata, né, um pouco da questão do período de pandemia, que é o Beto. Tiagão, vou lançar para você aqui essa pergunta aqui, né? Beto é um filme que trabalha bastante a ambiguidade do personagem. Boto geralmente é retratado de uma maneira mais leve, um galanteador, às vezes até engraçado. Por outro lado, ele também encontra representações mais pesadas e sombrias, por se tratar de uma narrativa sobre a sedução, geralmente de mulheres, e o abandono parental. Como os realizadores enxergam a lenda e qual foi a dificuldade para elaborar o roteiro acerca de um personagem tão complexo? Tiagão, é contigo. Realmente, a lenda do Boto é tudo isso que você falou mesmo, né? Tem essa figura do Eros, né? Do mito do Eros, né? De vir na festa e seduzir a moça, né? A menina moça, né? Com esse erotismo que vem. E o Beto não, o filme Beto,
ele trouxe essa leveza realmente, né? É um filme livre para todos os públicos, e realmente a gente tentou trazer assim num tom engraçado, mas a lenda real não é engraçada. E tem realmente na Amazônia aqui, a lenda do boto vai muito além da lenda, né? Realmente se trata de incesto, infelizmente, no interior, né? E é aí que surge a lenda do boto, né? Nas relações incestuosas, é bem fácil culpar o boto, um ser da floresta, que vem engravida a menina moça do interior que nunca teve um namorado. Então, e a gente trouxe dessa forma leve mesmo, né? Ele vem na pandemia, que não tá tendo festa, mas ele vem numa canoa, ele é um ser encantado. Ele não assume que ele é o boto, ele é um ser da floresta, né? O próprio personagem no filme, ele não assume que ele é um boto. Ela pergunta, você é boto? Né? Ele, não, tal, né? É engraçado, né? Todo mundo tava comentando. Você é boto? Não, sou beta. Não, eu sou beta, ele não assume. E também cai sempre naquele estereótipo, né, do europeu, né, um homem, Vem de fora, né? entre aspas, bonito, vestido de branco, com chapéu branco para esconder o buraco na cabeça, né, e tal. E a gente quebrou isso, trouxe o Jean, né, que é um ator maravilhoso, com a Francine também, que é um casal ali que tem essa química. Então, a gente trouxe essa leveza mesmo para ser dessa forma. Show de bola. Agora passar aqui para Patrícia, né? Patrícia, de Rasga Mortalha. Desde 2019, Rasga Mortalha está sempre presente nos festivais pelo Brasil, seja em formato presencial ou virtual. Quando houve a convocação do projeto Revelando os Brasis e saíram as primeiras notícias que diziam que a cidade de São Domingos do Cariri seria pela primeira vez o cenário de um filme. Vocês esperavam um voo tão alto da obra? Como foi a receptividade ao longo de todo esse tempo? É contigo, Patrícia. Vamos lá. Então, o filme ele foi lançado em 2018, no final de 2018, e bem no finalzinho, e nos 2 últimos festivais do final do ano, assim, que eu consegui fazer a inscrição, ele já levou prêmio. E aí, 2018, 2019, aí começou, né? Como todo festival, o Rasga Mortalha estava e traz prêmio, sabe? E eu não esperava, de maneira nenhuma, porque, assim, meu primeiro filme, sabe? É uma cidade do interior. E, para mim, cinema estava tão longe, era algo tão longe. Eu já morei no Rio de Janeiro, morei 15 anos no Rio de Janeiro. A minha primeira formação foi no Rio, e sempre ligada ao teatro, porque era mais acessível. Então, cinema, para mim, era muito longe. E o Rasga Mortalha veio, assim, de uma forma avassaladora e transformadora na minha vida, e na de São Domingos também, na cidade de São Domingos também. Depois do Rasga Mortalha, muita coisa mudou em relação à cultura na cidade, sabe? Tanto que o meu segundo filme também é lá. Eles incluíram agora curso de teatro, oficinas de teatro, sabe? As leis, Aldir Blanc, agora que está entrando a Paulo Gustavo, eles estão bem interessados, então mudou muito, né? E o Rasga Mortalha mudou muita coisa na minha vida em relação à minha carreira, à minha profissão. Hoje eu sou conhecida do Rio Grande do Sul para sair no Pará, tem pessoas que me conhecem. Aonde chega, as pessoas falam, Patrícia, Rasga Mortalha e tal. O meu segundo filme que está aí, o Joana também, a galera já começa, tu fez o Rasga Mortalha, agora tá com Joana, é outra pegada. Joana é violência contra a mulher. E o Rasga Mortalha, ele tem 5 anos que ele foi lançado, e até hoje eu não consigo disponibilizar ele no YouTube, porque ele continua participando dos festivais. Então, assim,
agora, em setembro, tem mais 3 festivais que ele foi selecionado, sabe? Eu acho que a gente vai chegar aí ao 45º festival. Aí foi selecionado para a Mostra Sesc de Cinema, passou em todas as capitais do Brasil e Distrito Federal. Distrito Federal. Então, o Rasga Mortalha foi um boom muito grande, sabe? E assim, e aqui na Paraíba também, porque é uma referência, acaba sendo uma referência da galera chegar e falar: o Rasga Mortalha é da Paraíba, o Rasga Mortalha é a Paraíba, levando o nome da Paraíba, não só o meu, mas o nome da Paraíba, o nome da minha cidade, né? São Domingos do Cariri, que ninguém nem conhecia. É uma cidade que é colada à Hollywood nordestina, acho que vocês já ouviram falar, Cabaceiras, a Hollywood nordestina, onde é produzido muita coisa em Cabaceiras, mas não por pessoas de Cabaceiras. Cabaceiras não produz. A galera vai de fora para produzir em Cabaceiras. Então, é uma cidade realmente do audiovisual brasileiro, porque tudo na cidade respira cinema, respira novela, respira série, sabe? E não tem uma pessoa da cidade que faça cinema, sabe? Eu acho triste uma cidade como Cabaceiras. Aí você vê São Domingos, que não tem referência nenhuma com cinema, é uma cidade voltada totalmente para a costura, né? Onde todo mundo costura, onde todo mundo fabrica, onde todo mundo trabalha com isso, mas que vem o Rasga Mortalha. Então, uma reviravolta nisso tudo, a ponto do prefeito da cidade de Cabaceiras pedir para que eu vá gravar em Cabaceiras, sabe? Então, o Rasga Mortalha é isso, é um turbilhão de coisas, é meu xodó. É meu xodózinho. E é só o começo, né? Né? Com certeza tem mais coisa pela frente aí. Tem, o Rasga Mortalha, né? O Rasga Mortalha abriu caminhos. Aí veio Joana, que também está aí já na caminhada. É um filme totalmente diferente, o Joana. Aliás, os dois estão na plataforma de streaming, o Box Brasil Play, os dois estão lá, mas que abriu caminhos para outros projetos. Aí pronto, a galera começou a me chamar para trabalhar em outras produções aqui no estado, a ministrar oficinas, sabe? Tudo através do Rasga Mortalha. Foi ele que deu o pontapé inicial, assim. Vai vir aí também outros projetos que eu tô desenvolvendo, pelo menos uns 3 para 2023. Eita glória! Amém. Agora eu vou passar a bola para o Wanderson Lana, do Como Levar Meu Avô para o Céu. Né, esse é o segundo filme da mostra que traz a questão da pandemia, né, e trabalha isso aliado ao tema do folclore. De onde veio a inspiração dos realizadores para a narrativa e qual a proximidade deles com o mito do Saci? Então, eu cresci em uma cidade do interior de Mato Grosso e, assim, a gente sofre a colonialidade de maneira muito forte, assim, né? Quando você manda um filme e as pessoas veem que é de Mato Grosso, já há um certo distanciamento no olhar, o que é uma besteira, né? Porque a gente está fazendo umas coisas bem legais aqui. Quem estão perdendo são eles. E a gente tem um costume, o nosso coletivo, a falar a partir do nosso lugar, a partir do nosso território. E aqui é muito comum a lenda do Saci, do pé de garrafa, a lenda da mãe do morro, a lenda do Curupira, né? A gente cresce e é educado a partir dessas referências, né? Se você entrar no mato, ouvir seu nome, não responde, que é o pé de garrafa. Então, essas coisas a gente é ensinado, porque como eu sou uma criança da década de 90 ali, então os pais trabalhavam, a gente crescendo para os riozinhos ali na cidade de Poxoréu. Então, a única maneira dos pais nos orientar é através de nos colocar medo de ficar nessas aventuras que a gente fazia muito, a gente chamava de aventura e tal, né? E a pandemia atravessa, porque, como eu disse, eu estou gestor público agora. Então, a gente teve que criar mecanismos para ajudar os artistas combatendo a pandemia, como a gente se reinventar, tanto como artista, né, porque no teatro e no cinema, como, sabe, fomentando a criação artística nesse momento que foi tão complicado, assim.
eu sou muito feliz em que o Tairo tenha me convencido em rodar Como Levar Meu Avô para o Céu. A gente rodou durante a pandemia, foi muito complicado, né? Mas tivemos apenas um caso de Covid em toda a equipe que trabalhou, sejam de atores e de técnicos, e graças a Deus não tivemos nenhuma complicação, foi um caso leve, e ele está nos dando muita felicidade, assim. A gente também teve cuidado de pôr legenda em inglês, pôr legenda em francês, e estamos nessa luta aí que a Patrícia já vem falando de mandar o filme para todos os cantos. É uma tristeza porque a gente não consegue passar mais na nossa cidade. A gente põe as matérias de seleção e as pessoas querem ver, a gente fala, desculpa, a gente vai ter que fazer uma sessão para que isso aconteça, mas não dá para ser agora, não dá para pôr, mas a gente está muito feliz, assim. E o festival de vocês foi um do... A gente começou agora a mandar para os festivais, o de vocês foi um dos primeiros, aí depois veio o de Floripa, aí veio um outro do Rio de Janeiro, eu acho também, aí veio o primeiro internacional, que é uma coisa que a gente fala, ai, que legal, eles é Saci, mas eles se aceitaram, porque vocês sabem, né? O cinema americano, europeu, só aceita lendas deles, né? As nossas, eles não querem saber, não, né? Então, eu fiquei muito feliz, e eu acho que essa é a coisa que nos atravessa. Eu tinha dito lá no começo que uma infância complexa é importante, né? Na nossa dramaturgia, nos nossos roteiros, e também a gente tem uma ligação muito grande com o território. Mato Grosso é o único estado que possui 3 grandes biomas: o Cerrado, a Floresta Amazônica e o Pantanal. Então, a gente é afetado por esses 3 biomas, principalmente porque temos muitas comunidades indígenas ao redor, então nós temos a criação das coisas a partir do olhar das comunidades, sejam elas Boi-Bororo, sejam elas Chavantes, que são as mais próximas da gente. A gente tem o Parque Nacional do Xingu aqui próximo. Então, são várias coisas que estão aqui e a gente tem que ouvir, né? E é muito legal ver a criação das coisas, a organização das coisas através de outros imaginários, de outras formas de organizações sociais. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Maravilhoso! Agora, chamar mais uma vez aqui o Tiagão. Isso daqui é para você, Tiagão. Ao inserir o contexto da pandemia e do isolamento social, o filme também permite o espectador acessar outras leituras possíveis. Desde o déjà vu da protagonista, quando da chegada de Beto, até a ideia de que tanto o Boto quanto os jovens da localidade estão impactados pela ausência de festas e distanciamento. A ideia para o curta surgiu antes deste contexto. Em caso positivo, foram significativas as mudanças na estrutura da narrativa ou a escolha foi apenas na ambientação temporal? Segura. O Beto ele foi pensado, né, justamente nesse período pandêmico mesmo. Então, ele foi escrito, como todo mundo acompanhou, o Amazonas sofreu muito com a pandemia, com a pandemia da Covid. Então, dentro desse contexto, a gente criou esse roteiro, né? Lógico que a gente já conta essa história há muito tempo, mas aí vem esse contexto da Covid, da pandemia, né? Do isolamento, de não ter festa, né? No interior, aqui a nossa realidade amazônica é uma coisa assim que não tem nada próximo, tudo é bem distante mesmo, né? O que vocês acham que é longe, aqui é muito mais longe. Então, mesmo com essa distância, vem pessoas de uma comunidade para outra de canoa, e aí nesse cenário pandêmico não existia mais isso, né? E aí por isso que eles falam, vem menino de canoa conversar com ela, né? E na verdade, mesmo sabendo que não pode por causa da pandemia, né? Mas é justamente isso. E o pior de tudo, que quando esse roteiro foi criado e o filme foi feito, foi produzido, a gente imaginou, quando a gente lançar, vai ter acabado a pandemia, né? A gente vai lançar, já vai ter passado tudo, e não. Demorou mais 2 anos, e a gente ainda está na pandemia. Como a dona Valde fala, Jojo, a pandemia ainda não acabou, né? Então eu uso isso muito, né? A fala dela, a pandemia ainda não acabou.
e foi criado justamente nesse cenário pandêmico mesmo, né? Com a lenda, mas justamente no cenário da pandemia. Opa! Agora eu quero passar para Patrícia. No mesmo sentido da pergunta feita, né, ao Gustavo, no bloco anterior, de Rasga Mortalha, trabalha muito bem a construção da expectativa. Vai desde uma proposta parecida com o subgênero terror de apartamento, ao mostrar os personagens em suas casas com medo dos sons da noite, até a tática no terço final de demorar a revelar ao público o monstro, que os protagonistas já tiveram acesso. E porém com peso maior da montagem e de uma direção de arte que se destaca pela maturidade, como os objetos aparecem na tela, seja compondo o plano, seja ganhando destaque em um plano detalhe, quais suas referências de linguagem ao desenvolver essa história, de uma narrativa ao mesmo tempo regionalista, mas capaz de envolver o espectador que gosta de encontrar diálogos com outras obras audiovisuais. Vamos lá. As minhas referências, eu busquei da minha infância. Eu sou uma menina da roça mesmo, nascida na beira do Rio Paraíba, agora com a transposição do Rio São Francisco, mas e eu fui criada pelos meus avós no sítio, onde tinha a luz de candeeiro, e eu busquei essas referências quando eu fui desenvolver o roteiro. Eu fui buscar muito a vida dos meus avós, como era, tanto que eu faço referência a eles, sabe? Eu falo, os personagens, na verdade, falam o nome dos meus avós, tem personagem com o nome dos meus avós. Eu fui buscar porque é minha essência, minhas raízes, é aquilo dali. Todas as minhas obras trazem um pouquinho disso, sabe? Desse interior, dessa raiz que é. E quando eu entreguei o roteiro para o diretor de arte, ele falou assim, como é que você imagina? Eu falei, eu imagino ter uma casa, eu já tenho uma casa, e a gente vai montar essa casa. Exatamente, porque o filme, eu queria que o filme se passasse entre 87 e 88, lá na roça, lá no sítio, com os meus avós. Eu queria viver aquele momento, e foi isso, sabe? E ele disse, tá, então vamos buscar isso. E ele saiu, pegou um caminhão na cidade e saiu na casa das pessoas, pegando os objetos para montar essas duas casas. Então, essas duas casas não moram mais ninguém, né? Mas que eu conhecia, porque minha infância, uma das casas, a primeira que aparece é da minha avó paterna, que eu conhecia, a outra também, que é do personagem principal, eu conhecia, eu passei minha infância inteira lá dentro daquela casa, e os donos eram muito amigos dos meus avós, eu tinha um carinho muito grande por eles, tanto que a família veio do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, fazer um bate e volta só para ver a casa montada. Quando montaram a casa, parte da família veio, chegou de manhã e viajou à noite, e eles choraram muito, porque eles falaram, é a casa dos meus pais. Então, eu quis trazer isso. Eu queria ter feito na casa do meu avô, mesmo, onde eu fui criada, mas aí já pertencia a outra pessoa, aí tem que eles, sabe, são pessoas de fora, aí não queria liberar a casa, já estava modificada, e essa casa não. Essa casa estava do mesmo jeito de quando eu era criança e a gente montou essa casa. Então, minhas referências foram essas e vão ser sempre essas, as minhas raízes. O interior, a roça, sabe? E eu busco sempre botar dentro das minhas obras um pouquinho disso, porque eu acho que é isso que me move, sabe? É a essência, é minha essência, é aquilo dali, sabe? Sempre que eu preciso ganhar energia e ter novas inspirações, eu vou no sítio da minha mãe, que minha mãe ainda tem um sítio lá onde eu fui criada, e chega lá, eu boto o pé no chão, eu pego aquela brisa, aquele vento, começo a pensar, é ali, sabe? Então, minha essência é aquilo dali.
Às vezes minha mãe, eu vou vender, então, mãe, por favor, não venda, sabe? Eu digo, ela não venda. E aí ela, não, vendo não, porque é a cara dos nossos pais, assim, sabe? Porque é pai dela, mas que também me criaram, então tem isso, é os nossos pais. Então, eu me inspirei 100% nos meus avós, sabe? A história de lobisomem, meu avô contava, sabe? Que ele correu atrás de um lobisomem para não pegar os meus tios, sabe? Essa história da faca, eu vivi com ele, quando ele estava com a faca e foi para cima do coisa, então eu estava com ele quando isso aconteceu. A gente estava atravessando o rio, era por volta de 5h30, 6h da noite, e ele vinha comigo, eu pequena eu sou, tá, minha gente? Mas assim, eu era criança, e ele puxou, de repente ele puxou a faca e foi para o lado, assim, e eu perguntei o que era, e ele disse, não, minha filha, não foi nada, não foi nada. Quando ele chegou, ele contou para minha avó, e depois a minha avó chegou para mim e me contou. Então, assim, foi 100% inspiração para os meus avós. Eu queria que eles tivessem comigo para ver essa minha trajetória no começo. Meu avô não, mas minha avó ainda acompanhou o início da minha trajetória até 2003, quando eu comecei a fazer teatro, minhas primeiras peças e tal. Então, eu acho é uma obra dedicada 100% a eles, inspirada neles. Pode ter certeza que onde quer que eles estejam, estão aplaudindo você e a tua história, o seu trajeto. Eu acho muito bonito, né? Isso que você falou. Temos que realmente dar valor ao nosso quintal, né? Nosso quintal é rico. Desde o momento que você estava falando, eu estava lembrando de um verso, de um rapper, que ele fala assim: esquecer o caminho é feio, para saber onde se quer chegar é preciso se lembrar de onde veio. De verdade, meus parabéns, porque nem sempre as pessoas, quando elas evoluem, elas dão um valor ao passado delas. Eu fico, de verdade, muito feliz mesmo. Meus mais sinceros parabéns. Obrigada. Para mim não deixar a peteca cair aqui e ficar num momento muito emotivo, porque quando eu fico emotivo, eu fico meio devagar, entendeu? Eu quero passar logo a pergunta para o meu amigo aqui, Wanderson, né? Do Como Levar Meu Avô para o Céu. O filme foge de uma abordagem de gênero tradicional. As obras que exploram figuras folclóricas ou mitológicas. Temos um caso de drama que abre espaço para o realismo fantástico e faz com que o espectador termine a sessão muito emocionado. Essa forma de contar a história foi uma escolha pontual, entendendo que se encaixava melhor no projeto, ou já traz uma ideia do que vocês pensam como estilo na longa carreira de realizadores que vocês têm pela frente? Segura. Esse é o meu estilo, ó. Vou fazer um marketing aqui, ó. Esse é meu livro, Eu Prefiro Ser a Bruxa, vai ser próximo curta. Chega um pouquinho para frente. Chega um pouquinho para... Opa, vai um pouquinho para trás, um pouquinho para trás. Epa, melhorou. Aí, fala de quando eu era o único menino de cabelo crespo na sala de aula e as pessoas diziam por que eu não fazia alguma coisa por ele. E eu peguei essa história da infância e resolvi fazer algo, porque eu tenho três sobrinhas hoje, então eu queria que elas se encontrassem. E aí eu escrevi Eu Prefiro Ser a Bruxa. A gente tem vários outros trabalhos que falam sobre isso, principalmente sobre a perda, a decepção, a morte, sobre vários assuntos, e sempre a gente vai para o universo fabular, mas a gente não entra no maniqueísmo, entende? É uma premissa da escrita que a gente desenvolve aqui, tanto com os 3 coletivos de teatro, que é o Teatro Faces, Primitivos, Faces Jovem, como os nossos trabalhos de audiovisual, que é o Como Levar Meu Avô para o Céu. A gente tem uma série que estreou no YouTube também, chamada Fica Perto, que quase nos faliu. Porque acontece. A gente ousou fazer 6 episódios, porque a gente queria muito mostrar a força do audiovisual daqui. Então, é uma ideia, assim, quando a gente pega a Juliana e coloca a Juliana, uma criança, diante da perda do avô nesse período pandêmico, a Juliana representa as pessoas que perderam um familiar
e como que isso conversa, porque você não podia ver o corpo, né? É todo um processo, coloca num saco, leva, não pode participar do velório, a pessoa só vai para confirmar se é realmente a pessoa, sabe? E quanto menor a cidade, mais próximas as pessoas são, mais vínculos as pessoas têm. Então, era muito complicado, né? As crianças daqui dizendo: meu avô morreu de Covid, sabe? E como que fica o processo de cura dessas crianças, assim? Então, estar atento a isso, ser professor também de teatro e um projeto social, então estar atento a essas histórias contribui bastante. Então, eu acho que a gente vai continuar escrevendo sobre isso, porque, assim, Gabriel, as histórias nos projetos sociais, elas são muito complexas, assim, né? Quando você chega numa aula e pergunta que quem já sofreu bullying, todo mundo levanta a mão, e uma manga da camisa desce, a criança está cortada, ela tem 9 anos e está se cortando, e aí você, sabe, você tem que, durante o teatro, construir um lugar seguro para que ela converse contigo e você possa contribuir de alguma maneira, para que seja orgânico, é bem complexo. Então, para quais infâncias a gente está conversando? E quando a gente vai para esse lugar desses assuntos sérios, não quer dizer que precisa sempre ser pesado, né? Pode ser poético, porque o que os poetas fazem? Eles transformam coisas pesadas em poesia, sem deixar de denunciar. Olha o que o Castro Alves fez no livro Os Escravos, né? Olha o que várias outras pessoas fizeram com os seus trabalhos. Então, a poesia ela pode estar presente, ela ajuda a nos guiar como linguagem cinematográfica, mas ela não deixa de dizer que é pesado, que dói, que faz chorar, né? Então, eu acho que isso me arrebata muito. Eu, como escritor, fico muito arrebatado quando a gente consegue falar de peito para peito, de coração para coração. E eu acho que quando isso acontece, eu fico muito feliz como artista, né? E é isso, não sei dizer melhor. Tudo que nós fazemos e quando colocamos o coração, né, a nossa sinceridade flui, vai para frente, né? Eu fico muito feliz, fiquei, claro, muito feliz com a conversa que eu tive com vocês, com a galera também que veio, né, anteriormente. De verdade, só tenho a agradecer, muito obrigado, e eu desejo muito sucesso no trajeto de vocês. Que isso daí seja apenas o começo, que venha coisas grandiosas pela frente. Antes de ter aquela famosa despedida, gostaria de saber se vocês têm alguma coisa para falar, mandar um abraço para alguém, mandar um cheiro. Fiquem à vontade. Vai lá, Patrícia. Quer dizer alguma Lá vou coisa? eu eu quero primeiramente agradecer a vocês e parabenizar. Quando eu vi lá a artezinha de vocês com a inscrição, cara, esse festival é muito incrível, sabe? E eu torci muito para entrar nesse festival, vocês não têm noção como eu torci, eu fiquei muito ansiosa, juro. Quando saiu o resultado, eu estava em outro festival, com o meu outro filme, e eu vibrei muito, sabe? Eu acho que eu vibrei mais de ter entrado nesse festival do que o prêmio que eu levei com Joana. E eu queria agradecer, parabenizar. É uma iniciativa linda, 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 linda. A gente está precisando disso mesmo. Falar para o meu amigo aí, colega, Wanderson, eu trabalho também com criança, eu sou professora de teatro, trabalho na assistência social da minha cidade. A gente vai até gravar um curtazinho falando exatamente sobre isso, agora em setembro, sobre os preconceitos, sobre o bullying que eles sofrem, como isso afeta a vida deles, né? Então, assim, eu já estou preparando eles psicologicamente, porque eu falei, a gente vai tocar na ferida, não só de vocês, mas da sociedade. Então, já estou trabalhando com eles essa questão. Já hoje me ligou, eu estou chorando de imaginar e tal, sabe? Calma, a gente vai fazer devagar. Parabéns, eu sei, eu também amo trabalhar com criança. Meu amigo aí, que a gente se esbarra nos festivais, Thiago, valeu, os meninos que foram da primeira etapa aí. Eu tenho, como eu falei, tenho uma amiga na Bahia, lá em Cachoeira. E é isso, agradecer, estou feliz, um cheiro, agradecer minha equipe, a todo mundo.
Um cheiro grande, fazer um cheiro no zóio de vocês, bem grande. Sucesso, vida longa. É isso. É contigo, Tiagão. Também a mesma coisa da Patrícia, só agradecer. É um festival incrível, né? Assim, a gente tem um Brasil tão plural, tão com histórias incríveis, tão diferentes, mas tão parecidas, né? E a gente fala de mitos, fala de lenda, mas são realidades, né? A gente não é nada inventado. A gente tem como lenda, tem como mito, mas é a realidade de cada lugar aí do Brasil, aqui do Brasil, de outras localidades. O que eu digo, o filme pronto, eu acho que é uma parcela mínima de toda a história que a gente vive no set, né? Ouvindo a Patrícia falar, ouvindo o Wanderson falar, assim, é tudo que a gente vive aqui também e em outros lugares, né? É a mesma coisa, assim, quando eu vi esse folclore brasileiro, eu falei, caramba, que ideia incrível, e parabéns para a curadoria, que eu imagino a dificuldade que a curadoria teve de escolher, era 5, né? E aí foi para 6, e eu imagino, assim, a dificuldade que teve de fazer essa seleção. Foi uma dificuldade gostosa, porque assistimos todos, foi maravilhoso os filmes. E eu imagino também a vontade de exibir todos, né? Porque esse Brasilzão aí tem histórias incríveis, né? Também trabalhei muitos anos com crianças, coordenei um projeto maravilhoso de cinema nas escolas estaduais, atendendo 40 mil crianças durante 5 anos, foi incrível, né? Hoje eu estou na Universidade Federal do Amazonas, exercendo produção audiovisual, mas também puxa a sardinha para o infantil ali, e estou muito feliz de estar aqui. Em setembro eu vou estar na Paraíba, viu, Patrícia? Lá de 1º até 6 vou estar na Paraíba, no festival, na mostra. Lá em Sumé. E aí, cara, muito, muito incrível essa mostra. Parabéns, parabéns. Vida longa. Que seja, assim, muito, muito sucesso. Já começou com sucesso. Esse amigo que eu tô na casa, que tá me cedendo a casa aqui para falar com vocês, ele tá com um filme incrível, acabou de sair do forno, A Filha da Mãe d'Água, tá lindo, uma lenda amazônica. A Filha da Mãe d'Água, o do diretor é Bruno Pereira. Salve, salve, Bruno Pereira! Abraço, Exatamente. querido! Ele vai escrever para a segunda mostra aí, e aguardem que tá incrível, esse filme tá lindo mesmo. Parabéns, Gabriel, parabéns, Pablo, parabéns todo mundo. Tamo junto. Agora é contigo, Wanderson. Deixar um abraço muito grande a toda a equipe que organizou o festival. Eu sei como é complicado organizar um festival e vocês fizeram com maestria. É uma honra estar participando aqui do lado da Patrícia, do Thiago nesse bate-papo. Vocês são pessoas incríveis, continuem fazendo o audiovisual de vocês ajudam muito o nosso país com a arte que vocês produzem, com o sensível de vocês, para a gente construir essa comunidade de afeto nesse país. Pablo, muito obrigado pela tradução, tá? E Gabriel pela mediação. Quero deixar um beijo especial a toda a equipe do Como Levar Meu Avô para o Céu. Foi muita gente para que pudesse dar certo. Um beijo enorme. Espero que a gente produza muitos e mais curtas por aí. Vem Paulo Gustavo. Ontem eu estava numa reunião para a gente construir as políticas de execução da Paulo Gustavo. Daqui uns 30 dias já vai sair o decreto-lei, vai sair os editais. Então vai ser maravilhoso. E vida longa, gente. Vida longa ao cinema brasileiro, que pulsa em todos os cantos do nosso país e principalmente no interior do nosso país, que está tendo coisa muito linda e maravilhosa. Um beijo. Um beijo, meus lindos. Muito obrigado pela conversa e atenção de vocês. Só sucesso na correria de vocês. É nóis. Obrigado, tá? Que os filmes ficarão disponíveis no canal do Coletivo Balacqua, no YouTube, até dia 22, né? Que é o Dia do Folclore Brasileiro, até às 11h59. Entendeu? Lembrando que este encontro e a live com o Andrioli
vão estar disponíveis, né, nas redes do Coletivo Balacqua após o término da mostra. Valeu, gente? É isso. Gostaria também de agradecer ao Coletivo Balacqua, Folclore BR, claro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, né? E muito obrigado. Para quem não me conhece, né, eu sou Gabriel Leal, que fiquei na produção executiva. A equipe de produção, também quero agradecer a Natália, Jorge e Matheus, e a assistente de produção, Letícia Vilarinho. Opa, Letícia. Calma aí. A Letícia Vilarinho. Também gostaria de agradecer a Simone Norbelli, que ficou no design e na comunicação. E é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto, fiquem na paz e até a próxima edição. Valeu!